Então hoje a gente vai estudar o carregamento pela ação do vento em estruturas e máquinas utilizadas para levantar carga, tá? Então, o que a gente já viu até agora, né? A gente viu os mecanismos de içamento de carga e a gente viu algumas formas de tombamento de estruturas que são dadas basicamente pela ação da gravidade sobre as partes lá da nossa máquina e sobre a carga que ela está levantando. Então, dependendo de como que está essa gravidade lá, de onde estão os centros de massa, geometria do problema e tudo mais, e da carga que eu estou levantando, eu posso eventualmente tombar a estrutura. Inclusive esse exercício, tinha um exercício de tombamento lá na prova, esse exercício vocês foram bastante bem. Eu me lembro de pouquíssima gente assim que errou. Acho que na verdade todo mundo, ou quase todo mundo, acertou. E aí, o que acontece? A gente tem que levar em conta que quando a gente está fazendo um içamento de uma carga, normalmente a gente está em ar livre. E quando a gente está no ar livre, a gente tem que se preocupar com algumas outras coisas. Por exemplo, a ação do vento. Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Deixar o microfone mais pertinho aqui, que acho que fica mais voz e menos eco para vocês aí. Então a gente tem que levar em consideração que eu tenho agora a carga, eu tenho a gravidade, tudo mais, igual a gente já estava vendo, tudo está agindo sobre a estrutura, mas eu também posso ter vento agindo sobre a minha estrutura. E às vezes uma carga que não provocaria o tombamento, ela pode ser somada a uma ação de vento sobre a minha estrutura, e esse vento sim, se eu tiver muito no limite e o vento for forte, tipo assim, uma tempestade se aproximando, pode ser que a estrutura chegue a tombar. Bruno está perguntando se eu estou gravando. Eu estou gravando com o OBS, Bruno. Eu vou jogar isso aí no YouTube depois. Mas se você quiser gravar com o Teams, pode gravar também. Pode pôr para gravar aí. Precisa não. Tá gravando aí, tá tranquilo. Beleza. Então pode ter vento lá. E aí, para calcular os efeitos do vento sobre a estrutura, a gente tem que levar em conta um negócio que se chama princípio da conservação da quantidade de movimento, que é um negócio que vocês viram lá em fenômenos de transporte. Vocês já fizeram fenômenos de transporte, né? Sim. Sim, né? Beleza. Professor. Então, tá lá. Eu não sei se vocês viram isso exatamente dessa forma que eu vou colocar para vocês agora, mas, enfim, a gente vai entrar um tiquinho em mecânica dos fluidos lá em fenômenos de transporte e sair de volta. Então, esse princípio, quando a gente está lá estudando mecânica dos fluidos, a gente usa esse princípio para calcular esforços causados por um fluxo de fluido em um determinado volume de controle. Então, é aquele negócio, né? Acho que todo mundo já brincou de mangueira aqui, né? Brincou com uma mangueira. Então, quando você liga uma mangueira que tem bastante pressão de água, você consegue, de fato, sentir a força da pressão da mangueira na sua mão, né? Você sente um certo empuxo ali. Ou, se você pensar na turbina de um avião, a turbina de um avião, ela gera força de propulsão mesmo. Devido ao fluxo de ar, ela força um fluxo de ar pela turbina e gera propulsão. Ou os rapazes aí, quando vão fazer aquele glorioso xixi de manhã e não segura direito o instrumento, às vezes você sente uma reação indevida ali e pode causar um acidente, né? Então, toda vez que você tem fluxo de um determinado fluido por uma superfície ou por um conduto, você pode estar gerando ali com esse fluxo esforços, né? E esses esforços a gente consegue calcular com esse teorema. A equação básica é essa daqui, ó. Então, as duas primeiras parcelas aqui são somatórias de forças. Uma somatória é a somatória de forças de corpo, que são a ação da gravidade, coisas assim. Ou força eletromagnética, sei lá, qualquer coisa que esteja agindo.
A outra parcela são as forças de superfície que estão agindo no seu corpo, então pode ser forças de pressão, podem ser forças de reação de alguma coisa que você esteja segurando ali o conduto, alguma coisa assim. E aí você tem duas integrais aqui, dois termos aqui. O primeiro termo é a derivada de uma integral e o segundo termo é uma integral mesmo, né? Esse primeiro termo que é a derivada de uma integral, essa derivada e essa integral não se cancelam porque a derivada é no tempo e a integral é no volume, certo? Se a derivada e a integral fossem no tempo, por exemplo, aí se cancelaria. Mas aqui o que a gente está somando nesse volume? A gente está somando a densidade do fluido que multiplica um diferencial de volume aqui. Então, densidade vezes volume, pequeno volume, vai dar uma massinha. E essa massinha está sendo multiplicada por uma velocidadezinha daquela partícula de fluido. Então, massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Então, aqui a gente está somando toda a quantidade de movimento que está dentro lá do nosso volume de controle e eu estou calculando a variação dessa quantidade de movimento. Então, esse primeiro termo aqui é a variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle. Esse segundo termo aqui, ele vai me dar o fluxo de quantidade de movimento pelas fronteiras do volume de controle, né? Então, se eu tenho água entrando ou água saindo com uma determinada velocidade, essa integral aqui vai me dizer quanta quantidade de movimento está entrando e quanto dessa quantidade de movimento que está saindo do meu sistema através desse fluxo de fluido para dentro e para fora do meu volume de controle. E aqui do outro lado é outra variação que eu posso ter, porque pela segunda lei de Newton, a variação da quantidade de movimento ela é dada pela força que você aplica no seu sistema, né? Então, essa é uma maneira de variar a quantidade de movimento. Essa é outra maneira de variar a quantidade de movimento, quanto que ela varia no tempo lá dentro do sistema. E aqui é uma terceira maneira de variar a quantidade de movimento, que é através de fluxo de fluido. Então, isso daqui é o balanço da quantidade de movimento do sistema. E através dessa equação, a gente consegue contabilizar toda a quantidade de movimento que está sendo analisada naquele sistema. E em uma parte dessa quantidade de movimento aqui, ela influencia as forças. Então, a gente consegue calcular com essas velocidades de fluido, a gente consegue calcular forças, que é o que a gente precisa fazer com esse problema de carregamento por vento. Professor. Oi. O que é a última integral ali? Fluxo do quê? Essa última integral aqui é o fluxo da quantidade de movimento pelas fronteiras do meu volume de controle, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma partícula de fluido e ela sai do meu volume de controle, essa partícula de fluido ela tinha uma quantidade de movimento. Então, se ela saiu do meu volume de controle, eu perdi uma quantidade de movimento ali. Ou se ela entrou no meu volume de controle por algum outro lugar, eu ganhei quantidade de movimento. Então, isso daqui é o fluxo de quantidade de movimento pelas fronteiras do meu volume de controle. Tá bom. Então, a gente tem várias maneiras de calcular essa variação de quantidade de movimento aqui. Essa equação é bem legal, ela é bem abrangente. A gente não vai precisar realmente aplicar essa equação, a gente vai já pegar uma aplicação dela para as nossas estruturas, mas eu quis colocar para vocês saberem de onde vem, para vocês verem que aquilo que se estuda em fenômenos de transporte não é tão em vão assim. Então, aqui a gente pode analisar, por exemplo, uma aplicação direta daquela fórmula lá, que é esse problema aqui, ou seja, eu tenho um jato de fluido sendo aplicado aqui sobre uma superfície. Então, esse jato de fluido, ele chega aqui na superfície, ele bate nessa superfície e flui na superfície até sair pelas laterais aqui. Quando isso acontece, quando eu tenho esse jato de fluido batendo na superfície, até pela nossa noção física, a gente sabe que eu vou ter que ter uma força aqui do outro lado, essa mãozinha vai ter que aplicar uma força aqui para segurar a ação causada por esse fluido aqui, né? Então, o fato de eu estar mudando a direção da velocidade das partículas aqui com essa placa aqui, faz necessariamente que eu tenha que ter uma força de reação aqui, né? Porque para mudar a quantidade de movimento eu tenho força, então esse impacto desse fluido aqui gerou uma força.
E eu preciso, então, de uma força contrária para equilibrar essa placa no lugar. Se a gente calcular, se a gente usar aquela equação toda lá, isso eu não quero entrar no detalhe agora, porque vai aumentar a complexidade desnecessariamente do problema, mas se a gente só calcular essa força que eu tenho que aplicar aqui nessa placa devido a esse jato de entrada aqui, com aquela fórmula anterior, a gente vai descobrir que essa força é dada por essa expressão aqui, ó. F é igual a ρ quadrado A. Ρ é a densidade do fluido, né? V ao quadrado, V é a velocidade com que esse fluido entra aqui nesse volume de controle. Essa região tracejada aqui é o nosso volume de controle, nesse caso. E A é a área da seção transversal pela qual esse jato aqui entra. Tá? Então, nesse exercício especificamente, essa área é pequenininha, mas quando a gente vai falando de estruturas, a gente vai estar falando normalmente da área frontal inteira da estrutura aqui, que vai estar recebendo um vento de cara ali, né? Então a gente tem que essa força causada por um impacto de um jato de fluido na sua estrutura, ela é dada por ρ ao quadrado A. Aí você pode pensar assim, bom, se eu souber mais ou menos a velocidade do vento e a densidade do ar e a área da estrutura, meio que eu estou em casa, consigo calcular essa força aí. E a princípio é isso mesmo. Só que as coisas começam a ter alguns detalhes que complicam um pouco a análise, né? Então, primeiro, deixa eu só fazer uma coisa, pessoal, aqui rapidamente, que eu acho que o meu slide mestre está com um negócio que eu não queria que ele tivesse. Isso. Pronto. Salva. Agora sim. Então aqui, ó, a gente tem essa expressão, então vamos focar nessa expressão aqui, ρ ao quadrado A. Isso aqui vai ser a força do jato sobre a estrutura. Pode acontecer desse jato estar incidindo inclinado sobre a estrutura, não necessariamente perpendicular aqui à área transversal. E aí a gente tem que tomar um primeiro cuidado, porque essa equação aqui, ó, se eu voltar aqui para a gente olhar para a equação, essa equação ela é uma equação vetorial, né? Que nem diz o outro, ela é igual a Santíssima Trindade, ela é 3 em 1, né? Então aqui na verdade eu tenho uma equação só, mas cada um desses vetores aqui tem 3 posições, inclusive dentro dessas integrais aqui também. Então eu tenho 3 equações que eu estou resolvendo simultaneamente com isso daqui. Uma na direção x, uma na direção y e uma na direção z, caso haja. Então se eu olhar aqui, ó, eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque o fluxo ele está inclinado, mas a força de reação que a gente está calculando aqui ela é só horizontal. E aí a componente horizontal dessa velocidade aqui de entrada, ela vai ser um v cosseno de θ. Então, para eu calcular essa força, eu vou ter que colocar esse v cosseno de θ na minha fórmula do ρv quadrado A aqui. E quando eu faço isso, eu chego nessa outra fórmula aqui, que quando eu tenho um fluxo de fluido incidindo inclinado sobre a minha estrutura, a força horizontal para segurar essa placa aqui, ou a estrutura no lugar, a reação que eu tenho ali, é ρv quadrado A, que multiplica cosseno ao quadrado de θ. Isso é um erro muito comum, que as pessoas pensam assim, bom, eu tenho aqui a minha força igual a ρv ao quadrado A, se eu inclinar, eu vou ter a mesma força ρv ao quadrado A, só que eu vou ter só uma projeção dela atuando sobre a estrutura. E não é verdade, porque se fosse isso, esse cosseno aqui não estaria ao quadrado. Tá? Então tem esse quadradinho maroto aqui, que a gente tem que ficar atento com ele para não fazer bobagem. Esse é um primeiro detalhe dessa forma. O outro detalhe é que aqui ainda a gente está calculando força. E quando a gente faz estudos de carregamento pela ação do vento, na verdade a gente quer fazer um estudo do vento, né? Os estudos que são feitos são estudos do vento, não são estudos da estrutura. Então, se eu ficar trabalhando com essa força aqui igual a ρv ao quadrado A, eu vou toda hora precisar saber a área da estrutura. Então, em vez de as pessoas estudarem a força gerada por
incidência de vento, elas geram algo que se chama pressão, né? Uma pressão como se fosse uma pressão estática gerada pela incidência do vento na estrutura, que consta de pegar essa força que a gente estava calculando e dividir pela área da estrutura. E aí a gente vai entender que essa pressão que vai ser causada na estrutura devido à incidência do vento, ela é calculada por ρ que multiplica V ao quadrado, ou seja, a densidade do fluido, que multiplica a velocidade de incidência do vento ao quadrado. E aqui de novo a gente está falando de vento perpendicular à estrutura. Se ele tiver um ângulo de incidência, vai aparecer aquele cosseno ao quadrado aqui de novo. Aí, aqui a gente está falando de fluido e tudo mais, mas você pode pensar assim que, por exemplo, o ar é um fluido compressível, né? O ar é muito fácil de comprimir. Então, e a hora que o ar está se chocando com a estrutura, necessariamente a pressão dele vai aumentar, ele vai ter uma compressão localizada ali e tudo mais. E a gente não está entrando com esse efeito da compressibilidade do ar nessa análise, e a gente podia pensar que isso poderia ter algum efeito. E realmente tem algum efeito. Então, por isso, a gente entra com alguns fatores empíricos para eliminar a influência destes efeitos aí, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem algumas características do ar e a gente tem algumas características de geometria da estrutura que, combinadas com essa compressibilidade do ar, vão fazer com que aquele modelinho que a gente estava estudando não funcione perfeitamente. Então, quando a gente vai calcular a força que o vento faz sobre uma estrutura, na verdade a gente tem que calcular com essa fórmula aqui, ó. A força ela vai ser a pressão que eu gero com o vento sobre a estrutura, que ainda pensando que o vento tem uma distribuição de velocidade constante ao longo da área e ao longo do tempo. Então é pressão que multiplica a área, que multiplica esse coeficiente CF aqui, que é um coeficiente de arrasto, e esse coeficiente é um coeficiente empírico, tá? Ou ele pode ser calculado com programas de dinâmica de fluidos computacional, mas normalmente ele é levantado experimentalmente, esse CF aqui, tá? Senhor, Oi? esse coeficiente é 0,010 ou 0,013? Não necessariamente. Vai depender da estrutura, vai depender da forma. Ele é tabelado? Ele é tabelado. Ah, tá. Legal, pessoal. Tá atento aí, ó. Eu ia falar agora. Esse coeficiente é tabelado. Então, dependendo da estrutura que você tem, ou dos elementos estruturais que você tem, por exemplo, aqui uma viga I. Então, ele dá a incidência do vento aqui, lateral na viga I, dá 2 dimensões, e aí a ideia é a seguinte: você tem que dividir esse comprimento F por essa altura B da sua viga I e dar uma olhada aqui onde que você está, mais ou menos, para você calcular o seu coeficiente CF. Evidentemente que não necessariamente esse coeficiente ele vai dar alguma coisa redonda, tipo 50, 40, ele pode dar um número quebrado. E aí o que você faz? Eu daria 2 alternativas, né? Uma delas, que é a padrão da engenharia, você interpolar, né? Se tiver entre 5 e 50, você tem dado para interpolar aqui. Mas, de fato, o que a gente está fazendo é calcular a carga do vento sobre uma estrutura, e se essa carga for grande o suficiente, eu posso tombar a estrutura. Então, o que eu faria, por exemplo, se o meu coeficiente, se o meu F sobre B aqui desse alguma coisa entre 30 e 40? Eu pegaria logo 40. Entendeu? Você pega uma referência que esteja próxima, mas que já está um pouco acima daquilo que você calculou, né? Então você tem um coeficiente de arrasto maior, você teria uma carga maior na estrutura. Dessa forma você consegue dar um pouquinho de segurança para o seu cálculo lá, tá? Então, em vez de interpolar, a gente vai pegar sempre, arredondar sempre para o maior, nesse caso aqui, maior presente na tabela aqui. Aí tem várias geometrias, né? Tem a questão de tubos aqui, e essa questão do tubo é interessante, porque você tem um diâmetro, você tem um comprimento do tubo, e aí você tem um fator aqui que é um fator D que multiplica V.
Se esse D que multiplica V for menor do que 50 pés quadrados por segundo, né, onde V é a velocidade do vento em pés por segundo e D é o diâmetro em pés, então você usa essa tabelinha em cima, e se ele for maior do que 50 pés quadrados por segundo, você usa essa tabelinha de baixo. Por que isso? Porque você está mudando o regime, né? Aqui em cima você está no escoamento próximo do laminar, e aqui embaixo você está no escoamento próximo do turbulento. Então os coeficientes de arrasto eles vão mudar, porque o seu escoamento mudou, né? Depois você tem alguma coisa que se parece uma caixa, e a questão dessa caixa está deitada aqui, a gente vai analisar lá no final o problema de um prédio. O prédio está em pé, né? Então a questão da caixa estar deitada ou estar em pé não é uma questão com a qual a gente deveria se preocupar, né? E tanto que não tem nenhuma relação aqui de B com F aqui, ó, para você escolher qual das tabelas você vai usar. Você tem a relação de B com F depois, só que você vê a sua relação entre B e C, porque você tem uma influência do arraste dada pela área frontal, e você tem uma segunda influência do arraste dada pelo comprimento aqui da sua estrutura. Então, se você vê, por exemplo, se B sobre C for maior ou igual que 2, então se ela for uma estrutura muito delgada, você vê que você tem bastante arraste. E se ela for uma estrutura mais alongada, ela acaba auxiliando um pouco esse fluxo de ar aqui, estabilizando um pouco, então você tem um pouco menos de arraste. Por isso que carro sedã tem menos arraste do que carro hatch, né? Por causa daquele formato que ajuda a estabilizar o fluxo de saída ali. Aí você tem para placas aqui também, né? Quando essa estrutura não é delgada o suficiente, aqui você pode pegar como uma placa. Aqui embaixo está bem discreto, porque não tem figura, mas aqui é o vento normal, uma corda, ou um cabo de aço no caso. E aí a gente tem um coeficiente de arrasto para cabo também. E tem alguns coeficientes de arrasto aqui para estruturas do tipo treliça, né? Então tem treliças planas, aqui com membros tubulares, e aqui com membros do tipo caixa, né? Membros quadrados, tal. Tem todas umas regrinhas. Esse fator φ aqui, ele é dado por um AF sobre AG. A F é a soma das áreas que você encontra aqui, então é a área onde você realmente vai ter os elementos estruturais, e a G é a área na qual, vamos dizer assim, é a área da estrutura como um todo, né? Contando os espaços em branco aqui e os espaços com elementos estruturais também. Então, isso aqui é bem trabalhoso, isso aqui a gente não vai fazer na mão. A menos que eu dê o AF e o AG já meio calculado para você, mas ficar calculando isso aqui na mão é bem enfadonho, vamos dizer assim. E a gente tem também esses mesmos coeficientes de arrasto para estruturas na forma de treliça tridimensionais, né? Então você tem aqui para perfil quadrado, para perfil triangular e tudo mais. Você tem todas as regrinhas aqui para poder usar. Depois o que a gente pode dizer com relação ao carregamento de vento? Até agora, inclusive até nessas tabelas aqui, a gente sempre está falando que o vento que está incidindo sobre a estrutura ou sobre o elemento estrutural, qualquer coisa que seja, esse vento ele é um vento que a velocidade dele não varia ao longo da área, né? Ele é um vento que tem uma velocidade constante em todas as seções de área. Só que se a gente pegar estruturas muito altas, eu peguei essa figura aqui de uma análise de como é que chama aquilo? De uma turbina eólica, né? Então, se você vai analisar estruturas muito altas, você tem um perfil de velocidade do vento que ele é diferente para altitudes muito baixas aqui e para altitudes maiores, né? E por que você tem esse perfil com essa cara aqui, ó? Isso aqui acontece porque próximo do solo você tem arraste, né? O vento tem um arraste, então a velocidade dele vai ser naturalmente menor. E aí quando você vai subindo aqui, no caso aqui na torre eólica, mas que seja numa estrutura qualquer que seja muito alta,
E muito alta não precisa ser absurdamente alta, qualquer coisa acima de 5, 6 metros e você já consegue pegar uma diferença dessa aqui, né? Então, conforme você vai subindo, você vai percebendo essa diferença de perfil aqui, as velocidades lá em cima elas são mais altas mesmo, de vento, e a gente tem que levar isso em conta se a sua estrutura for muito alta, né? Se ela não for uma estrutura onde você consegue considerar que a velocidade do vento ali é constante ao longo da altura aqui, né? E tem como a gente idealizar isso daí. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a considerar que esse vento aqui ele varia na altura, né? Então a velocidade do vento varia de acordo com a altura aqui, mas a gente ainda não vai considerar, a gente não vai considerar ponto, que essa velocidade do vento vai variar com o tempo, né? Então eu não vou ter rajadas de vento parando. A gente sempre vai pensar no vento como algo que tem velocidade constante ao longo do tempo. Não necessariamente velocidade constante ao longo da altura, mas velocidade constante ao longo do tempo, tá? E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular uma força equivalente para esse carregamento de vento aqui que a gente está olhando, e a gente vai ter que calcular também a posição onde a gente aplica essa força para que ela gere todas as reações iguais às reações que o carregamento de vento geraria. Então, o que a gente está falando aqui? Ó? A gente está falando o seguinte: imagine que eu tenho esse carregamento de vento aqui, né? Então eu tenho uma pressão de vento aqui dada por uma função, e essa função varia só com y, né? Ela varia só com o ponto da altura que eu estou aqui. Bom, o que vai acontecer nesse caso aqui? Vai acontecer que essa força aqui de vento que está agindo sobre essa estrutura, ela vai me dar duas reações aqui, ela vai gerar duas reações aqui embaixo, se eu quiser manter essa estrutura em equilíbrio, né? Então, essa força é toda horizontal, então ela vai me gerar uma reação horizontal aqui embaixo, e notem que ela está empurrando a estrutura no sentido de que como se ela fosse tombar para trás assim, né? Então, uma rotação... Oi? Eu acabei perdendo o último slide. Tem como você voltar rapidinho, um segundo? Tem sim. Peraí. Tá ótimo, pode ir. Beleza. Obrigado. Nada. Então a gente tem aqui o efeito, além do efeito de força, dessa força aqui, eu tenho um efeito que ela está empurrando essa estrutura para trás, como se ela fosse tombar aqui para trás, né? Estou provocando um esforço no sentido da rotação, então eu tenho que ter esse momento mz aqui na base, no sentido contrário, para que eu equilibre essa estrutura aqui, para que essa estrutura não venha a tombar, né? Então essa carga aqui, ela vai me gerar uma força e um momento. Eu quero trocar essa carga aqui por algo com essa cara aqui. Aqui tem uma força equivalente a essa força aqui, que a gente consegue calcular. E eu tenho uma distância que eu vou aplicar essa força aqui do solo. Por quê? Porque eu quero que esse momento gerado por essa força em roxo aqui seja igual ao momento que esse carregamento distribuído gera em torno desse ponto. Então, no fim das contas, essas reações mz e fx que eu tenho aqui embaixo, elas têm que ser iguais, tanto para esse carregamento que eu apliquei aqui, quanto para essa força que eu apliquei nesse lugar específico aqui nessa altura HQ. A gente quer que isso seja igual a isso, necessariamente. Bom, como fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar o equilíbrio estático, né? Então, como que eu calculo o equilíbrio estático aqui? Lembra que a nossa força, se a gente voltar lá atrás, a força para quando o vento era constante, ela era calculada por pressão, que multiplica a área, que multiplica o coeficiente de arraste. Agora, a gente vai chegar em uma força aqui, ó, que ela, na verdade, ela é a mesma coisa. É pressão que multiplica a área, que multiplica o coeficiente de arraste. Só que agora, como essa pressão varia ao longo da área, eu tenho que fazer uma integral aqui de elementos de pressão em y por unidade de área, né? E aí, aqui a gente está fazendo uma assunção, vamos dizer assim, a gente está assumindo algo bem genérico
de que esta área aqui, ó, essa área sobre a qual a força está incidindo, ela tem uma largura que pode variar também na altura. Meu edifício pode ser ter uma geometria toda estranha, ó. Mas, na verdade, a maioria dos edifícios tem uma largura constante ao longo da altura. Então, se essa largura for constante ao longo da altura, eu consigo tirar essa largura W aqui dessa integral e eu vou ficar com uma integral para calcular essa força equivalente aqui, que ela é o meu coeficiente de arraste, que multiplica a altura, aliás, que multiplica a largura, que multiplica a integral desse perfil de pressão do vento, que varia com y, né, na direção y. Então, a gente tem que calcular essa integralzinha aqui para conhecer essa força. E para calcular essa integral, aqui a gente vai entrar num modelo de vento. Então, existe um modelo experimental de vento, né, de pressão de vento ao longo de altura, e esse modelo diz o seguinte, né, a velocidade em algum ponto dessa altura y aqui, ela vai ser dada por isso daqui, ó, por essa expressão. Então, ela é uma velocidade v0 que multiplica a altura y dividido por uma altura h0 elevado a um coeficiente p. Esse coeficiente é empírico. Então, como que isso daqui se expressa? Como que isso aqui funciona? Essa velocidade de referência v0 aqui, ela funciona assim. Eu vou pegar lá no meu perfil de força aqui, eu vou pegar numa altura h0. Essa altura h0 é uma altura padrão. Normalmente se usa 10 metros ou 30 pés para eu calcular essa altura, né? E aí eu vou lá nessa altura, eu vou pegar um instrumento de medição e eu vou medir a velocidade do vento nessa altura. Essa velocidade do vento vai ser a minha velocidade de referência v0. Então eu tenho uma velocidade de referência v0, uma altura h0 e aí sim, com essa velocidade v0, com essa altura h0, e com esse coeficiente empírico P, eu consigo estimar a velocidade do vento em qualquer ponto da minha altura aí, em qualquer ponto do meu eixo Y aí, tá? Bom, eu tenho essa fórmula para velocidade e essa fórmula da velocidade depende do Y. Essa fórmula da velocidade eu posso usar ela para calcular a pressão, então a minha pressão vai ficar dependendo só do Y. E aí a pressão dependendo do Y é uma coisa que eu consigo integrar e encontrar a minha força equivalente aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui essa fórmula da pressão, ela é a densidade do vento, a densidade do ar, desculpa, multiplicada pela velocidade do fluido ao quadrado. E essa velocidade varia com Y. Então, essa velocidade do fluido ao quadrado está aqui, ó. E eu tenho que tomar cuidado, porque o V0 que estava para fora fica ao quadrado, e esse Y sobre H0 que era elevado a P, ele foi elevado ao quadrado também. Então, agora ele é elevado a 2P. Eu tenho que substituir tudo isso aqui na minha integral, né, do Q de Y dy. Então, eu tenho que calcular agora essa integralzona feia aqui, que é uma integral de uma altura de análise 1 até uma altura de análise 2. Normalmente, a gente calcula do solo, que é H0, até a altura máxima da estrutura, que vai ser um Hzão lá. Mas aqui eu deixei com H1 e H2 para vocês observarem a fórmula como um todo, né? Então, se eu calcular essa integral toda aqui, nota que o ρ e o V0 ao quadrado são constantes, eu posso tirar da integral. E esse H0 sobre 2P aqui embaixo é constante também, eu posso tirar fora da integral. Eu vou ficar só com a integral de y elevado a 2P, né? E a integral de y elevado a 2P vai ser y elevado a 2P mais 1 dividido por 2P mais 1. Então, esse 2P mais 1 está aqui fora. E o y elevado a 2P mais 1 tem que ser calculado em H2 menos essa mesma expressão calculada em H1. Então, está aqui, ó, H2 elevado a 2P mais 1 menos H1 elevado a 2P mais 1. Essa expressão aqui, ela vai dar para a gente a força equivalente a um carregamento de vento que é variável na altura, segundo esse modelo de variação de carregamento aqui na altura. Então, para uma estrutura, né, para algo que seja muito alto. Bom, calculamos essa força. Mas tem mais uma coisa que eu preciso calcular,
que é essa distância HQ aqui, ó. Não basta eu ter só a força, eu preciso calcular a distância para que não só a força de reação seja igual aqui, mas o momento de reação também seja igual ao momento de reação que eu tinha lá no caso onde eu tinha o carregamento distribuído. Como que eu faço isso? Bom, a minha força, ela vai ser a força equivalente, aliás, o meu momento, ele vai ser a força equivalente que multiplica aquela distância HQ. Isso aqui é igual ao meu coeficiente de arrasto, que multiplica essa integral aqui, ó. Essa integral é a integral de y, q de y dA. Por que eu multipliquei q de y por y aqui, ó? Porque a gente está fazendo uma somatória de momentos, né? Então a somatória de momentos ela vai ter a força, ela tem que ter a força, que no caso vai ser o q de y dA, multiplicada pelo braço, né? Então imagina que cada forcinha dessa daqui é o tal do q de y, né? Eu vou multiplicar esse q de y, na verdade, cada setinha dessa daqui é um elemento de pressão, q de y, agora sim. Esse elemento de pressão vai agir sobre um pequeno elemento de área aqui, dA. Então, q de y que multiplica dA vai ser uma forcinha que tá atuando aqui. E essa força ela tem um braço com relação a esse ponto aqui, que é a base da minha estrutura. E esse braço é exatamente essa altura y. Então, força vezes o braço vai dar y que multiplica QY dA. A hora que eu somar tudo isso daqui, eu vou integrar y que multiplica Q de y dA. E a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Então, isso daqui é o somatório de momentos. E como eu tenho os efeitos da compressibilidade lá do ar e tudo mais, eu tenho que levar em conta também esse coeficiente de arrasto CF da estrutura. Beleza, e aí de novo, né? Se a estrutura tiver uma largura constante na altura, eu posso tirar essa largura para fora da minha integral aqui, e esse dA ele vai virar só um dy. Isso aqui é muito importante para nós, porque agora eu consigo calcular uma integral que é só em uma direção, uma integral mais fácil de calcular. E dessa expressão aqui de cima do momento, na verdade a gente não está interessado em calcular o momento, a gente está interessado em calcular só essa distância HQ. Para calcular essa distância HQ, eu tenho que calcular essa integral aqui, né, e passar o F que é a nossa força equivalente, dividindo. Na hora que eu faço isso, eu tenho esse CF que multiplica W aqui, ele vai continuar para fora. E aí isso aqui multiplica uma integral de y, q de y dy, dividido pela nossa força equivalente, né, que era um CFW que multiplica integral de q de y dy, sem esse y aqui. Bom, beleza. Como que eu calculo essa altura? Eu vou calcular essa integralzinha feia aqui, de H1 até H2. Para calcular aquela integral, eu vou fazer o mesmo procedimento anterior, acho que não vale a pena ficar entrando aqui. Mas quando eu calculo aquela integral, eu calculo o momento. E o momento é dado por essa expressão grandona aqui, ó. A diferença desse momento para a força é que eu tenho alguns expoentes diferentes aqui, ó. Na verdade, eu tenho esse fator aqui, que na força era 2P mais 1, aqui vira 2P mais 2, e esses expoentes aqui do H1 e H2 também viram 2P mais 2. Lá na força, eles eram 2P mais 1, olha. É isso, basicamente é isso que muda. E tendo essa expressão do momento, se eu dividir pela força, eu vou ter essa altura HQ. Quando a gente divide pela força, tinha um monte de fator constante comum aqui, que vai cancelar tudo lá. E a expressão do HQ vai dar essa expressão aqui, ó, que depende do P, que é o coeficiente empírico do modelo da força lá, e das alturas só de análise, das alturas H1 e H2, que eu estou começando e terminando a minha integral lá, que no caso vai ser a base e o topo da estrutura. Essa altura HQ aqui, ela é uma altura importante para nós, porque ela é uma altura onde a gente vai calcular, onde a gente vai colocar a força equivalente. A gente tem que colocar ela necessariamente nessa altura, então ela tem um nome específico que é o centro de pressão de vento. Tá? Então, quando o vento está atuando, ele vai gerar uma pressão lá, e o centro de pressão de vento é dado por esse HQ aqui. Agora, repara que lá no começo, quando a gente estava falando que o vento era constante na altura e constante no tempo,
a gente não chegou a falar nada sobre esse HQ, sobre o centro de pressão do vento, mas ele existe. Ele não é, como que se diz? Ele não é, ele não é nada que aparece só quando você tem uma estrutura muito alta, uma distribuição de vento lá diferente na altura. Ele existe, ele sempre existe. E se a gente aplicar essa mesma fórmula do HQ que a gente acabou de calcular aqui para um carregamento constante na altura, quando o carregamento é constante na altura, esse coeficiente P aqui vai ser zero, né? Então, o que vai acontecer? Se o coeficiente P for zero, eu posso substituir P por zero naquela fórmula toda lá. Eu vou ficar com meio de H2 ao quadrado menos H1 ao quadrado por H2 menos H1. Isso aqui simplifica, porque eu tenho uma diferença de quadrados aqui em cima, fatora, quarto de baixo. E eu vou ficar com H2 mais H1 sobre 2. Ou seja, quando o vento é constante, e nesse caso aqui a nossa estrutura ela é uma estrutura retangular, então o que vai acontecer? Vento constante, estrutura retangular, o centro, o local de aplicação da força equivalente de vento aí, ou o centro de pressão de vento, vai ser bem no meio do lugar daquilo que você está analisando. Então tem H1 mais H2 aí sobre 2. Se for uma estrutura que não tem a altura constante, né? Aliás, não tem a largura constante na altura, se você analisar por essas fórmulas que a gente calculou aqui, fica um pouco fácil de ver que esse HQ aqui, essa altura, vai dar nada mais do que o centroide de área da figura. Então, se você tem um vento constante batendo na figura, esse HQ vai ser o centroide de área da sua figura, né? E o centroide de área é uma coisa tabeladinha também. A gente até consegue calcular na mão, mas é chatinho de calcular. Então, a gente pode pegar isso tabelado também. Mas centroide de área é só para vento constante na altura. Se o vento variar na altura, aí a gente tem que fazer outras considerações aqui. Beleza. Isso é teoria. Agora a gente consegue ir para um exemplo onde a gente consegue aplicar essas coisas todas aí, né? Pelo menos para uma estrutura alta. Então eu vou pegar meu negocinho aqui para a gente poder rabiscar. E aí a gente tem um primeiro problema aqui, que é um problema que diz o seguinte, ó. Como parte de um estudo preliminar, os efeitos da carga de vento sobre um prédio de 900 pés são investigados, né? Então esse prédio tem 900 pés de altura aqui, ó. Para a distribuição parabólica de pressão mostrada na figura, então a gente tem esse perfil aqui que é parabólico. Calcule a força e o momento de reação na base A do prédio devido ao carregamento causado pelo vento. A largura do prédio e sua profundidade entrando na folha aqui, são de 225 pés. Então a gente tem que fazer algumas coisas aqui. Repara que aqui a gente chamou essa direção vertical de Y, né? E aqui nesse problema aqui ele chama de X, mas não tem problema, a gente sabe que aqui no lugar desse X tem um Y. Bom, como é que eu calculo as reações devido a esse carregamento aqui? Esse problema, na verdade, é um problema muito parecido com o problema que a gente acabou de resolver. Só precisamos agora olhar exatamente as fórmulas e entender como é que a gente usa essas fórmulas. Então, eu vou pegar essa figura aqui. Vamos ver se a gente consegue colar ela aqui na minha luzinha. Tá aqui. E vamos arrastar ela para cá. A primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é o seguinte, ó. Eu tenho essa fórmula aqui da pressão, que eles chamam de P, a gente vai chamar de Q, né? O problema dá esse P, ou esse Q aqui, como K, eu vou deixar o K aqui, que multiplica a raiz de Y,
né? Tá x aqui, mas para nós é y. E aqui em cima, ele diz o seguinte, ele diz que para x, ou no caso y aqui igual a 900 pés, esse carregamento aqui tem 12 libras por pé ao quadrado. Então, a gente pode substituir tudo nessa fórmula aqui, e a primeira coisa que dá para fazer é achar esse K, né? Então, a gente tem 12 libras por pé ao quadrado, que é a nossa pressão aqui em cima, é igual ao K, que multiplica a raiz desse Y, que são 900 aqui, né? A raiz de 900 é 30, e o nosso K vai ser igual a 12 sobre 30, cabe simplificação aqui por 6, isso aqui dá 2 sobre 5, que dá 0,4. Então, o nosso K é 0,4. Beleza. Mas como que eu relaciono isso daqui com o nosso problema de velocidade lá? Lembra que a nossa velocidade em y, ela era dada por V0, que multiplica a y sobre H0, tudo isso elevado a P. Bom, por comparação aqui, eu já sei que se eu tiver que fazer alguma coisa parecida com o que é aqui, né? Aliás, primeiro faltou um passo aqui, né? Isso daqui é a velocidade, isso daqui não é a pressão. A nossa pressão, ela é Q, aqui não, aqui já foi. Ela é ρ que multiplica V ao quadrado, né? Então, ela vai ser ρ que multiplica V0 ao quadrado, que multiplica y sobre H0 elevado a 2P. Beleza. E essa pressão toda aqui, essa pressão aqui, desculpe pela caligrafia. Professor. Oi. Que letra é essa? É um quê? Isso aqui é um Q. É um Q minúsculo. É o mesmo que tem ali no carro aí. Isso, é o mesmo. Tá. Então, esse aqui veio do exercício, né? K raiz de y, e esse aqui é o da nossa teoria, né? Da nossa teoria, ele tem essa expressão aqui. E eles são o mesmo Q, né? Então, olha só. Eu sei que se eu der uma mexidinha nesse Q aqui, eu posso dizer que o Q, ele é ρ V0 ao quadrado, dividido por H0 a 2P, que multiplica y elevado a 2P. E desse lado aqui, eu posso dizer que o meu Q, ele é igual ao K, que multiplica y elevado a meio, né? Então, repara nas semelhanças. Isso aqui tudo, ρ V0 ao quadrado dividido por H0 elevado a 2P é o nosso K, porque é uma constante. E o y elevado a 2P é o y elevado a meio, né? Então, a gente está vendo que 2P é meio. Então, P para a gente é 1/4. Até se eu posso substituir esse 1/4 aqui nessa... Oi? Não entendi. Esse 2P aqui, dá uma olhada, compara o expoente do y aqui com o expoente do y desse lado aqui, ó. Aqui eu tenho constante que multiplica y elevado a um expoente, aqui eu tenho uma constante que multiplica y elevado a um expoente. Então, para que essas expressões sejam iguais aqui, constante tem que ser igual a constante e expoente tem que ser igual a expoente, né? Então, a gente tem que o 2P desse lado aqui é igual ao meio desse lado aqui. Então, se a gente passar o 2 dividindo, a gente encontra que o P é 1/4. E eu posso até substituir o P nessa expressão do K aqui, para ficar mais prático para a gente. E a gente vai encontrar que K é igual a ρ V0 ao quadrado, dividido por 2P é meio, então raiz de H0. Beleza. Por que que eu tô fazendo isso?
Porque a gente vai precisar agora calcular, em primeiro lugar, essa força gerada por esse carregamento aqui. E a nossa força equivalente, ela tá assim, ó. Fq equivalente. A fórmula tá assim. CF W Rho, não lembro tudo. Vamos lá ver. Professor, como que o H0 entrou na raiz? Porque você multiplicou 2 por 1/4, é isso? Isso, exatamente. Aí deu meio, né? Expoente meio vai ser a nossa raiz. F, tá aqui. Essa fórmula aqui, ó. Rho V0 ao quadrado. Vamos lá. V0 ao quadrado dividido por H0 elevado a 2P. 2P mais 1. Que multiplica H2 elevado a 2P mais 1 menos H1 elevado a 2P mais 1. Ups. Que fórmula horrorosa. O P a gente sabe que é 1/4 aqui, né? Então a gente já consegue substituir pelo menos o P aqui. E a nossa força Fq equivalente vai ser CF W Rho V0 ao quadrado dividido por 2P vai ser meio, então eu tenho raiz de H0 aqui, que multiplica 2P mais 1, então meio mais 1, isso daqui vai dar 3 sobre 2, que multiplica H2 elevado a 3 sobre 2 menos H1 elevado a 3 sobre 2. Professor, Oi. e o Y ali, você fez o que com ele? Não fiz nada. Você pegou, você abriu o K, né? Mas Isso. o Y você deixou com o P ainda? Isso porque dessas fórmulas aqui, eu precisava saber, na verdade, eu precisava tentar tirar dessas fórmulas aqui alguns parâmetros ou as relações entre os parâmetros, né? Então a gente compara a fórmula que a gente tinha lá na teoria para essa pressão do vento com a fórmula que apareceu aqui no exercício, né? E dessa fórmula que a gente consegue calcular o K rapidamente, o nosso K deu 0,4, né? E esse K aqui, se você comparar ele com a fórmula que a gente tinha na teoria, ele é a condensação de vários parâmetros aqui, né? O K ele vai ser Rho V0 ao quadrado dividido por H0 elevado a 2P. Então, isso aqui tudo é 0,4, não importa o valor de cada coisa especificamente aqui, mas isso aqui tudo é 0,4. Então esse Y aqui, ele não vai entrar porque a gente não vai fazer nada com ele nessa fórmula, né? Lá na teoria, a gente integrou isso daqui. E aí o resultado da integral está aqui, ó. A gente vai usar só o resultado da integral. Eu achei que o Y ali ia sumir porque a hora que você iguala ali, coloca o valor do K ali, o Y2P é a mesma coisa que o Y elevado a meio, não é? Isso, exatamente. Então, do lado do outro, aí ele some. Se cada um de um lado, ele some. Não é isso? Pode ser também. Aí, beleza, pessoal. Aí, ó, estamos na nossa fórmula aqui. A gente já tem uma relação importante aqui, que é essa relação do K. Então, Rho V0 ao quadrado dividido por raiz de H0 é isso aqui, ó. É esse termo aqui. Isso aqui é o nosso K. A largura é dada lá, são 225 pés. O CF a gente não tem ainda, 3 meias a gente tem. E as alturas aqui, H2 vai ser 900 pés e H1 vai ser 0. Né? Então, porque a gente vai começar a analisar desde aqui de baixo. Então, esse H1 aqui a gente já pode não se preocupar com ele. Beleza. Como que eu trabalho esse CF? Oi? O que é 0?
Porque o H2 e o H1 aqui, eles eram os nossos limites da integral, né? Da onde a gente está começando a análise até onde a gente está terminando a análise. Eu consigo calcular essa integral aqui, se eu quiser, para um trecho desse prédio aqui, por exemplo. Eu consigo calcular dessa altura H1 até essa altura H2, né? No caso, a gente está interessado no prédio inteiro. Então, em vez de H1 até H2, a gente está calculando de H1 aqui embaixo, então H1 igual a 0, até H2 igual a 900 pés. Tá, tudo bem. Tá? Beleza. Então a gente tem o nosso CF aqui que a gente ainda precisa calcular. E esse CF é tabelado. Então a gente vai lá nas tabelas. Tabela. Opa, tá errado aqui. Tabela, tá aqui. A gente vai pegar aquela tabela para caixa. Essa tabela aqui, ó, para caixa. Então, me abriu uma porta aí. Então, a gente tem o F, que vai ser a altura do nosso prédio lá, de 900 pés. O B e o C são a largura e a profundidade, que são de 225 pés. Então, aqui a gente, como a largura e a profundidade são iguais, 225 por 225 vai dar 1. Né? Então, B sobre C igual a 1. Estamos nessa seção aqui da tabela. E a gente precisa dividir 900 por 225. Então, se eu dividir 900 por 225, a gente vai obter 4. É bom, 4 não tem na tabela, mas eu tenho esses 5 aqui, ó. Então, a gente vai usar esses 5 mesmo, essa relação F sobre B igual a 5. Então, o nosso coeficiente de arrasto aqui vai ser de 1,4. Beleza. Pegamos na tabela, voltamos para cá. O nosso CF, aliás, isso, o nosso CF, ele é de 1,4. E aí a gente tem que fazer simplificar um pouquinho a nossa vida aqui, né? Então, a nossa força Q equivalente, ela vai ser dada por CF, W, esse termo em vermelho todo é o nosso K, dividido por 3 sobre 2, que multiplica H2 elevado a 3 sobre 2. Simplificou pra caramba, né? Agora, se a gente calcular isso daqui, o que a gente vai ter? Isso aqui dá 1,4 vezes 225 vezes o nosso K, que é 0,4, dividido por 3,2, aliás, 3 sobre 2, não 3,2. Beleza? Multiplicado por 900 elevado a 3 sobre 2. Isso aqui deu, nas minhas humildes contas aqui, 2.268.000 libra-força, que a gente está trabalhando tudo em libra e pé, então isso aqui vai dar em libra-força. Beleza, calculamos a nossa força equivalente aqui. Para calcular um momento equivalente, a gente vai precisar primeiro calcular aquela altura equivalente da nossa força. A altura equivalente, ela vai dar... Vamos ver a fórmula lá, para a gente não se confundir. Altura do caldeirão. Vamos lá. Altura, 2π mais 1 sobre 2π mais 2, que multiplica essa expressão toda feiona aqui. Então, a nossa altura HQ, ela vai ser 2π mais 1 sobre 2π mais 2, que multiplica
H2 elevado a 2P mais 2 menos H1 elevado a 2P mais 2. Tudo isso dividido por H2 elevado a 2P mais 1 menos H1 elevado a 2P mais 1. Deixa eu dar uma olhada aqui que... Não sei se chega a mensagem de vocês. Não. Era outra coisa. Então, onde que é 2 e onde que é 1 aí? 2 em cima e 1 embaixo? Aqui nos expoentes aqui? É, 2P mais 2, 2P mais 2. Isso. Eu vou escrever melhor aqui, que ficou muito feio aqui. Aqui nesse fator que multiplica, é 2P mais 2 embaixo e 2P mais 1 em cima. Lá nos expoentes vai ser o contrário. Vai ser H2 elevado a 2P mais 2 menos H1 elevado a 2P mais 2 dividido por H2 elevado a 2P mais 1 menos H1 elevado a 2P mais 1. Beleza. Tranquilo. Tá? Isso aqui, ó, 2P mais 1 em cima vai dar meio mais 1 vai dar 3 sobre 2. Embaixo, 2P mais 2, que é meio mais 2, vai dar 5 sobre 2. Aqui vai dar H2 elevado a 5 sobre 2. E aqui vai dar H2 elevado a 3 sobre 2. Cabem boas simplificações aqui, hein? Isso aqui, 3 sobre 2 sobre 5 sobre 2 é 3 quintos. H elevado a 5 sobre 2 dividido por H elevado a 3 sobre 2 vai ser H elevado a 2 sobre 2, que é o nosso H. H2 no caso. Então isso daqui vai ser H2, que é 900, vezes 3 dividido por 5, que vai ser igual a 540 pés. E o momento, ele vai ser nada mais do que a força equivalente que multiplica o HQ, que vai ser 540 vezes 2268, 000, que deu um número absurdamente grande aqui. 1,2247 2 vezes 10 elevado a 369. 10 a nona. Professor, Libra. o W é o 12, né? O W é o 12 libra por pé quadrado, né? Não, o W é a largura da estrutura, 225 pés. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Nada. Aqui é libra força por não. Libra força que multiplica pé. Professor, Oi. se eu te pedir o próximo exercício que você for fazer, precisa ser um pouquinho mais devagar, porque para copiar fica complicado junto. Ah, tá, entendi. Não, beleza. Não precisa ir lento, é só diminuir um pouquinho. Só. Tá. Desculpa aí, acho que eu tava empolgado. Imagina. Mas a ideia é essa, pessoal. O fator complicador desse exercício aqui é que não foram dados essas velocidades de referência, altura de referência, o valor do P, nada disso foi dado. Né? Então, simplesmente aplicar as fórmulas não funciona. O que funciona aqui, o que funcionou aqui foi a gente fazer essa primeira análise para entender, para calcular esse K aqui, ver que parâmetros que estavam condensados nesse K aqui,
E aí depois disso a gente consegue aplicar as nossas fórmulas normalmente. Vamos trocar esses termos todos aqui por esse K que a gente calculou. E aí dá pra fazer. Aí o que acontece? Aqui a gente calculou o carregamento de um esforço de vento sobre um prédio, né? No caso de uma estrutura de içamento não vai ser nada muito diferente. Na verdade, a gente vai calcular a mesma coisa. A gente vai calcular a força, vai calcular o momento, só que a gente vai pegar essa força e esse momento que a gente calculou, né? Ou a força e a distância lá que a gente calculou, e a gente vai aplicar essa força e essa distância na nossa estrutura, né? Então isso daí vai entrar como um carregamento a mais, e entrando como um carregamento a mais, aí depois é só fazer a análise de tombamento lá igual vocês já fazem, né? Fazendo somatórias de força, somatórias de momentos nos lugares certos, e aí já você consegue fazer uma análise para ver se a sua estrutura vai tombar levantando a carga sob a ação do vento num dia de tempestade. Beleza? Beleza. No caso de ser uma carga sendo içada, o vento vai estar sendo aplicado sobre a carga, né? Isso. Por isso que nesse caso a gente vai ter o H1. Só que essa altura, tava pensando aqui, essa altura vai ser até quando? Até o final da carga ou a gente vai contar o cabo também? Não, na verdade assim, você pode contar o cabo também, dependendo de como você for analisar, né? E dependendo das dimensões também, às vezes dependendo de como tiver o vento na carga e o vento no cabo vão ter a mesma velocidade. Mas de qualquer forma você tem o coeficiente de arrasto para o cabo também, né? Então daria para calcular, mas normalmente a carga ela tem uma área muito maior do que a área do cabo, né? Então você, no fim das contas, você vai ter, como que se diz? Você vai ter uma parcela muito mais significativa da sua carga de vento aí na carga em si. E aí você pode, como você falou, por exemplo, se eu estiver levantando um container, o container tem uma área relativamente grande onde pode incidir vento ali, então eu posso ter vento sim, e esse vento pode eventualmente vir a desestabilizar a minha estrutura, né? Eu posso ter vento atuando na carga, eu posso ter vento atuando na estrutura em si, eu posso ter vento atuando nos dois, eu posso ter tudo isso. Ah, entendi. Não, eu perguntei do cabo mesmo, só por causa que você tinha falado que tinha o coeficiente de arrasto no cabo. Uhum. Tem. Se você estiver fazendo um cálculo bastante detalhado, ou por exemplo, se você estiver içando uma carga que o peso da carga comparado com o peso do cabo é baixo, aí a força de arrasto no cabo ela vai passar a ser importante, né? Mas via de regra, a força, se você tiver que calcular a força de arrasto do vento no cabo, é porque o negócio vai tombar mesmo, cara.